tema no capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual. Então, esse tema de hoje, ele está inserido nesse bloco dos temas da vida espiritual, que aí antes, aqui já foi estudado sobre os espíritos errantes, né, os que ficam no mundo espiritual, os mundos transitórios, a percepção, sensação e sofrimentos dos espíritos. O tema de hoje, que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Depois virão escolha das provas, relações de além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, as metades eternas, lembrança da existência corporal e comemoração dos mortos e funerais. Então, esse capítulo, ele trata da morte em diante, né? E o tema, que é ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, por que Kardec usa esse termo ensaio teórico? Porque isso é um termo de pesquisa. No livro, no dicionário, ensaio teórico significa tem como principal objetivo estimular a reflexão crítica dos alunos frente a um tema específico. Coloca como ponto central a produção de um saber embasado em relações de causa e efeito. Então, por isso que é esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Então, isto aqui, como toda a doutrina espírita, e o desejo dos espíritos, é que a gente aprenda a pensar, que a gente tenha um pensamento crítico. Mas um pensamento crítico não apenas de apontar a crítica, crítico no sentido de raciocinar com começo, meio e fim. Raciocinar em cima das questões de causa e efeito. Parar e pensar e analisar as consequências. Então, cada pergunta do Livro dos Espíritos é para que a gente aprenda a raciocinar. E nesse tema específico aqui, é uma pergunta longa, muito longa, né? Mas o Livro dos Espíritos, ele deve e tem que ser estudado assim, pergunta por pergunta. Se estuda a pergunta e se estuda a resposta. E a gente faz essa análise crítica. Então, para a gente entender do que se fala esse item, essa questão que ele vem falando aqui, a pergunta é, para todos nós, quando você morrer, o que vai acontecer com você? Como é que você vai estar? Aí tem 3 grupos. Tem o grupo que fala, não sei. Tem o grupo que fala, eu sei. E tem o grupo que fala, eu tenho minhas dúvidas. Então, perguntando para cada um e respondendo mentalmente, qual é o grupo que você se adequa? Quando a pergunta for, quando você morrer, no dia que você morrer, a partir do momento que você morrer, como que você estará? O que você vai sentir? O que você vai viver? Para onde você vai? O que vai acontecer com você? A partir dessa pergunta, aí cada um de nós tem que se enquadrar num grupo de responder eu não sei, ou eu sei e eu tenho as minhas dúvidas. Nós precisamos estar em um desses grupos. Para quem está no grupo do eu não sei, sendo espírita, não deve ficar nesse grupo. Deve estudar para saber o que vai acontecer. Pode até não acontecer o que a gente deseja, mas se a gente fizer uma avaliação crítica de causa e efeito, em cima do nosso livre-arbítrio durante a nossa vida, nós vamos saber exatamente o que nós vamos sentir. Por isso que nós pensamos, nós devemos
ter um foco em cima do tal do autoconhecimento. Quando Kardec pergunta, como é que faz, o que é necessário para a gente evoluir nesta vida? A resposta é, conhece-te a ti mesmo. E ele fala, mas como é que é isso? Como é que eu vou me conhecer? Aí Santo Agostinho, que dá a resposta, fala, olha, na minha vez, quando eu estava encarnado e que queria me autoconhecer porque desejei evoluir, no final do dia, eu fazia uma avaliação. Qual foi meu comportamento durante o dia? O que eu pensei? O que eu mais pensei? Quais foram as minhas reações? Quais foram as minhas intenções? Então, deixo aqui aquele livro Confissões, de Santo Agostinho, porque quando Santo Agostinho, que era um homem do mundo, ele era um homem devasso, na hora que ele compreendeu as orientações de Jesus, ele mudou de vida. Quando ele mudou de vida, todo mundo falava mal dele. Olha lá, quer ser santinho agora? Olha o passado dele. Está pensando o quê? Aí ele escreveu o livro Confissões, dizendo, olha, não precisa ninguém falar mal de mim não, tá? Eu vou escrever tudo o que eu fiz. Ele escreveu tudo o que fez e tudo o que pensou. Coisas que ele não fez, mas que pensou, ele colocou no livro. Então, ali, ele se desnudou para todos, mas o importante foi o autoconhecimento, que ele se apropriou e assumiu tudo que ele pensava, desejava, intencionava, queria, pronto. Aí ele soube quem ele era. E, a partir dali, ele assumiu o controle da reencarnação e se tornou um espírito no processo de evolução. Foi um processo que ele decidiu. Então, a gente precisa ler esse livro Confissões para nos encorajarmos de fazer esse processo de autoconhecimento, que é simples, mas não é fácil, porque esbarra no nosso orgulho e na nossa vaidade. Porque quando Kardec fala, mas qual é o maior problema da humanidade? Onde é que está? Ele até usa a palavra chagas, né? Onde é que está a ferida? Onde é que está a encrenca da humanidade? Os espíritos respondem, olha, é orgulho, é vaidade. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito simples. Só não é fácil porque a gente dificulta, porque a primeira entrada é pela porta do orgulho, que tem que bater e ela abrir para o pensamento crítico entrar e fazer valer. Então, estudar a doutrina espírita é nos fortalecermos para isso. Então, quando a gente fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, aí tem que pensar o seguinte, o que você mais pensa? São pensamentos positivos ou pensamentos negativos? São pensamentos maledicentes ou são pensamentos de compreensão? Quando tem uma questão de conflito e que você quer dar sua opinião, a sua opinião sempre é para gerar mais confusão, são opiniões intransigentes, são opiniões que jogam lenha na fogueira, ou são opiniões para apaziguar, para compreender? Compreender não é ser conivente com o erro. Jesus foi compreensivo, mas nunca foi conivente. Compreender é compreender e falar sim, sim, não, não. Toda a lei de progresso é tudo muito simples. Só não é fácil porque a gente não quer. Mas na hora que a gente começa a raciocinar, por isso que é importante ler o livro Confissões e ler biografias. Porque nas biografias nós vamos nos identificando com aquela situação e muitas vezes aquele caminho que deu certo para um
pode dar certo para a gente. E a gente vai seguindo ali aquela trajetória, né? Então, nós, quem é espírita, tem que saber o que vai acontecer quando desencarnar. Aqui ele vem falando da questão do perispírito. O que é o perispírito, né? Nós somos espírito, criados por Deus, que a gente precisa reencarnar nesse planeta, que é a escola, que nós fomos matriculados, e para a gente reencarnar aqui, a gente precisa de um corpo de carne, e o perispírito é o que faz essa ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? Quando a gente morre, o corpo material, ele pertence 100% à matéria. Então, ele fica no lugar da matéria, ele fica no planeta material. O espírito, que é 100% espírito, vai para o lugar dele, que é o mundo espiritual. Essa ligação do mundo espiritual e do mundo material, que é o perispírito que faz essa ligação, ele transita no mundo material para o espírito vivenciar o corpo da matéria. Quando morre, o corpo material fica e o perispírito acompanha o espírito para o mundo espiritual do nosso nível. Quanto mais evoluído for o espírito, menos denso é o perispírito. Porque o perispírito, ele está de acordo com o mundo que o espírito ainda precisa reencarnar para poder evoluir. Espíritos nobres que não precisam mais reencarnar no planeta Terra para a sua evolução, o perispírito quase que é nulo. E aí a gente tem que desejar que tipo de perispírito eu quero ter. Nós precisamos ter ambições espirituais. Todos nós temos ambições materiais, de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor. Às vezes a gente, quando compra a primeira casa ou o primeiro carro, a gente fica, mas agora eu queria um de 3 quartos. A gente mal consegue um de 2 quartos, e a gente se torna um eterno buscador material. Está sempre buscando. Compra uma coisa, aquela coisa, na hora que a gente se apropria dela, ela já perde a importância e a gente já tem a ambição de uma outra coisa melhor, maior. E aí a gente se torna um buscador material. Nós precisamos canalizar essa força nossa para a ambição de nos tornarmos espíritos nobres. Tem que ser a nossa meta. Eu quero tanto ser como a Joana de Ângeles. Olha, Francisco de Assis. A gente tem que ler sobre Francisco de Assis e imitá-lo. Só que a gente imita a moda, a gente imita a gíria. O Zezinho aparece lá não sei de onde e diz que a moda é uma calça jeans rasgada. Não sei de onde o camarada tirou essa ideia. O que acontece? O mundo inteiro usa calça rasgada. Aí Francisco de Assis aparece, dá uma orientação, aí o que a gente fala? Não, isso não dá para mim, não. A calça rasgada você ainda paga por ela. Francisco de Assis, tudo que ele orienta, você não precisa pagar nada. Olha as escolhas que a gente faz. E na moda, a gente tem que ver, por que eu vou usar isso? Quando eu uso alguma coisa que coloca minha imagem desleixada, eu tenho que saber por que eu estou deixando aquela moda me influenciar. Eu tenho que ter um pensamento crítico
sobre isso. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu, porque eu sou da época que mãe falava, você não é todo mundo. Se chegasse em casa e falasse, mas todo mundo está usando, ok, mas você não é todo mundo. Isso nós não aprendemos, pelo visto, quando éramos criança, porque muitas vezes a gente está agindo como se a gente fosse todo mundo. A gente vai perdendo a nossa identidade única, perdendo o nosso senso crítico, e a gente vai ali, ó. Ah, é moda agora esmalte azul. Pronto, todo mundo. Mas você gosta disso? Não, não gosto não, mas é porque está na moda. E isso são treinos, são pequenos treinos para a gente falar assim, não, isso não combina comigo. Olha, isso eu não gosto. Eu pensei bem, não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Então, como a gente vai se deixando levar por alguém definindo o que a gente vai usar, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai se comportar? Lá no abrigo, lá é 60 mil metros quadrados o sítio, né? Então, lá o trabalho é de segunda a segunda, não para. E muitos anos atrás, nós colocamos caixa de som em todos os ambientes, música clássica. Tem um livro chamado Energias Curativas pela Música. Eu assisti um seminário, o Divaldo falou sobre esse livro, eu fui comprar esse livro, e esse livro ele aborda as músicas clássicas, e as pessoas que estudam musicoterapia, elas identificaram algumas músicas e os efeitos das músicas em cima de algumas coisas. Então, para criança, para a hora da alimentação, para pessoas em depressão, e fizeram uma pesquisa. Então, eu anotei várias músicas, fiz um pendrive com aquelas músicas e passamos a circular. No início, tinham 2 funcionárias que passava mal, uma, inclusive, vomitava. Ela não, você vê aí nitidamente um choque fluídico, né? Aquela música, ela não aguentava. E ela passava mal e vomitava, e eu falava para ela, continua tomando remédio, porque a música vai continuar. Aproveita e vomita e bota tudo para fora. Mas a música continua. As crianças chegaram a um ponto de falar assim, tia, eu estou cansada. Eu falei, não, minha filha, você está relaxada. São os fluidos dessas músicas. E, às vezes, como tem muitas árvores, né? Às vezes, quando esses temporais que cai árvore e aí arrebenta os fios, e aí, às vezes, ficamos alguns dias sem música, todo mundo sente hoje. Cadê a música? Cadê a música? E o centro espírita que fica no meio do sítio, a palestra sai também em todos os alto-falantes, gerando conhecimento e gerando fluido. Então, nós precisamos fazer essa escolha, né? Aqui, nesse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, então aqui é isso, né? Nós vamos fazer uma questão crítica sobre essas sensações dos espíritos. Aqui no texto, ele fala sobre as experiências que eles fizeram. É mais aqui. Lá no finalzinho, o Kardec coloca assim, olha, interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo, acompanhamo-lo passo a passo na vida do além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles. Que mudanças? Nas suas ideias, nas suas sensações e, sob esse aspecto, não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de
inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Então, ele fez essa avaliação, né, com muitos espíritos que desencarnaram, para poder trazer esse resultado. Paralelo a isso, nós temos o livro Céu e Inferno. Quem aqui já leu o livro Céu e Inferno, os casos que tem lá? Quem não leu, leia antes de desencarnar, hein? Porque depois que desencarnar, vai estar com um nó na cabeça, vai estar todo atormentado. O livro Céu e Inferno tem que ser lido e estudado antes de desencarnar. Esse livro Céu e Inferno, o Kardec agrupa por espíritos e evoca e tem ali a conversa. Ele separa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 grupos. 7 grupos de espíritos. Olha que interessante. Ele começa pelo grupo de espíritos felizes. E muitas vezes a gente fala o quê? Não, a felicidade não é daqui. É porque a gente acha que felicidade está relacionado às questões materiais. Quando a gente fala questão material, relacionamento também é material. Relacionamento afetivo também é material. Porque aqui, olha, minha filha e minha mãe, a gente tem um relacionamento confuso, e isso me afeta, me deixa infeliz. Ora, é por conta do pronome meu, né? Minha, é minha filha, minha família. Então, a gente materializa isto, traz para o concreto, porque se fosse a filha da vizinha, eu não estou nem aí para ela. Ah, porque a minha filha tem muitos vícios, isso me afeta. Sim, porque tem um pronome meu e pertence a você. Porque se fosse a da vizinha, você ia dormir sem problemas. Então, quando os espíritos vêm trazendo para a gente a família universal, amar ao próximo, fazer para o outro o que quer para si, compreender as complicações, é a gente compreender, olha, ela é minha filha, por enquanto, mas ela é filha de Deus, sabe-se lá o passado, mas os objetivos, os compromissos de ser pai e de ser mãe, eles foram executados por mim, sim ou não? Se foi livre-arbítrio do espírito escolher outros caminhos, é a história desse espírito. Ah, mas eu não fiz o papel da mãe e do pai. Então, tem responsabilidade nas escolhas desse espírito. Tem uma pergunta específica no Livro dos Espíritos. A paternidade também é uma missão para os homens, os espíritos que estão reencarnados como homens nessa reencarnação? Vê lá qual é a missão da paternidade. Tem no Livro dos Espíritos a missão da paternidade, a missão da maternidade e a missão dos espíritos encarnados. Então, não deixa dúvida qual é o papel nosso no mundo espiritual, né? E aí, nesse livro Céu e Inferno, o Kardec agrupa e ele fala sobre espíritos felizes que desencarnaram de uma maneira feliz, porque compreenderam a vida. E aí ele fala sobre, ele entrevista 17 espíritos felizes. Ele entrevista 6 espíritos em condição mediana, 10 espíritos sofredores, 9 espíritos suicidas, 5 espíritos criminosos arrependidos, 5 espíritos endurecidos e 14 espíritos em expiações terrestres. Qual foi a maior quantidade de espíritos que ele entrevistou? Felizes, 17, mostrando para a gente as nossas escolhas. Em qual grupo desses aqui você gostaria de estar
sendo evocado. Vamos supor que está todo mundo aqui morto, já treina, todo mundo aqui morto, e vai ser chamado de um em um para ser entrevistado. Kardec está aqui na sala do lado, com os médiuns. Aqui é só os desencarnados que vão ser evocados e levados para entrar na sala aqui da reunião mediúnica, para Kardec entrevistar e agrupar. Então, na hora que Kardec fala assim, bom, agora vamos começar pelos espíritos felizes. Aí imagina o espírito saindo daqui para pegar quem é o espírito feliz para dar a mensagem. Quem ele pegaria daqui? Um espírito que entendeu o compromisso da vida, não é perfeito, não, que compreendeu a vida, passou pelas dificuldades com lucidez, não arrumou tormentos voluntários, porque nesse ensaio ele fala sobre isso, que a maioria dos nossos problemas não estão no planejamento reencarnatório, são chamados tormentos voluntários. Tem um capítulo no Evangelho que só fala sobre isso. Então, é a pessoa que não arrumou encrenca para ela. Não é ser santo, não é ser puro, e principalmente não é o tal do bonzinho. Porque o bonzinho, gente, só atrapalha. Ele atrapalha ele atrapalha quem está do lado dele, ele atrapalha a casa espírita. Olha, frequentador, voluntário, bonzinho, olha, faz muita bobagem. Porque o bonzinho, ele quer ser bonzinho. A gente tem que querer ser bom. E ser bom é, o que eu posso fazer? Olha, eu estou pensando isso aqui, posso? Tem uma direção material, física da casa, tem uma direção espiritual que precisa ser seguido, né? Então, aí se ele falasse assim, agora vem os espíritos na condição mediana, quem é que se levantaria? Os sofredores, os criminosos arrependidos. Então, a gente tem que ler o livro Céu e Inferno, analisar por que aqueles espíritos estão encaixados nesta faixa, né? E saber, poxa, eu poderia estar aqui, ó, eu acho que eu me encontro aqui. A gente tem que saber sobre nós. Se a gente não souber quem somos, nós vamos assim, ó, agora é roupa rasgada, aí todo mundo roupa rasgada. Agora é não sei o quê, aí todo mundo vai. Agora é uma bola vermelha na testa, todo mundo com bola vermelha na testa. E a gente vai nessa manada, de um lado para o outro. Quando, na verdade, a gente tem que ter uma posição. E todas as nossas opiniões, ela tem que estar embasada em alguma coisa. Que a gente vai escolher se é algo sólido, como a doutrina espírita, ou se é algo em cima da opinião de alguma pessoa. Por exemplo, você é espírita? Por que você é espírita? E às vezes falam, não, eu nasci no berço espírito, eu sou espírita porque minha mãe é espírita. Ah, é? E por quê? Não, porque minha mãe é uma pessoa muito trabalhadeira e tal, na doutrina, e o exemplo dela me arrasta. Aí, um belo dia, aquele espírito que está ali como mãe, passa por uma situação, vira a cabeça, aí pronto, a pessoa vai deixar de ser espírita, porque se decepcionou com a mãe, se decepcionou com o presidente da casa espírita, e aí fala, não, eu deixei de ser espírita. Por quê? Ah, porque eu me decepcionei. Uma vez o Divaldo falou isso, que muitas pessoas vão falar com ele e falam, olha, eu me decepcionei muito com a doutrina espírita, com a casa espírita. E ele pergunta por quê. Aí a pessoa fala, não, porque olha, o dirigente fez isso, a pessoa fez aquilo. E Divaldo fala, bem feito. Quem mandou você seguir ele como exemplo e guia, modelo e guia?
Então, o nosso modelo e o nosso guia é Jesus. As pessoas, que a gente não confunda a religião com os religiosos. O nosso modelo é Jesus. O presidente, o diretor, seja lá quem for, é alguém que tem coragem e disposição, que geralmente quem reclama não tem, de assumir uma tarefa, porque não é fácil assumir uma tarefa, responder a uma tarefa, organizar uma tarefa. Aí tem pressão dos obsessores, tem pressão da família, tem pressão dos encarnados, dos trabalhadores. Para atrapalhar tem muita gente. O mais importante é, não seja você quem atrapalha. Seja na família, seja no seu emprego, seja na rua. Não cria confusão na rua. Está tumultuado o trânsito? Não cria mais tumulto. Compreenda. Ah, mas sempre sou eu que vou compreender. Que bom que é sempre nós que devemos compreender. Por quê? Nós temos o conhecimento. Que bom que nós temos essa capacidade de compreender. Então, quando nós desencarnarmos, vai continuar exatamente como nós somos. Exatamente. Nós não viramos santos, né? E uma outra coisa que a gente precisa lutar contra essa crença, essa falsa crença, quando nós espíritas falamos para as nossas crianças, olha, o vovô virou estrelinha. Olha, quando o avô desencarna, quando os pais desencarnam, olha, a mamãe, papai do céu chamou ela, virou estrelinha. Não façamos isso. A criança, ela está muito mais ligada ao mundo espiritual do que nós. Ela vai entender com muito mais facilidade do que nós. Fala para ela, olha, o vovô foi para onde você veio. Você veio do mundo espiritual, você acabou de reencarnar, está aqui com 6 anos, 10, 15, né? E o vovô, que é espírito, foi para o mundo espiritual. Mas, olha, se quiser conversar com o vovô, faz prece. Pede para Jesus e dá um recadinho lá para o vovô, que o vovô está ligado com você. Então, a gente vai fortalecendo aquela criança para já entender, que ela já entende, que a gente não atrapalhe o entendimento dela sobre o mundo espiritual. Lá no abrigo nós temos muitas crianças, e o doutor Erma, que é o espírito que nos orienta lá, ele fala, olha, quando olhar para uma criança, não veja apenas um amontoado de células, veja um espírito encarnado. Se comunique com o espírito, senão a gente vai tumultuando tudo. Então, a doutrina espírita é para facilitar a nossa vida. E ele diz assim, olha, o homem, né, a pessoa, né, que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia de muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Então, ele já está dizendo, nos auxiliando numa conduta aqui para o encarnado. Quando ele fala dos excessos, gente, nós, da nossa classe, né, tem várias classes, a nossa saúde se prejudica muito mais pelos excessos do que pela moderação. As nossas doenças é sobrecarga no fígado, porque a gente come gordura demais. É sobrecarga não sei aonde, porque come demais. É sobrecarga não sei aonde, porque não faz exercícios. Né? Aí a gente tem que olhar para a miséria. Para a miséria lá, vamos lá, na África,
Vamos lá. Tem um filme, olha, esse filme é imperdível. Se chama A Bela Mentira. Ele acontece numa guerra civil nesses países lá da África, onde, quando a gente vê na televisão, né, tem uma guerra civil não sei aonde, e aí aparecem aqueles refugiados andando pelo deserto, que vai de um lugar para nada, vai de nada para lugar nenhum. E aí montam os acampamentos. Às vezes, quando a gente olha aquilo, a gente vê um bando de gente de um lado para outro. Mas aquele bando de gente, cada um é um espírito. Cada um tem uma história. Cada um tem um planejamento reencarnatório. E muitas vezes a gente fala, eu não gosto de ver isso não. A gente tem que ver e perguntar, por que foi necessário aquele espírito nascer lá? E se eu nascer lá na próxima reencarnação para passar por aquela prova, por aquele ensinamento? Por isso que tem tantas divisões no mundo, porque você vai passar por todas as classes, as séries da escola, os laboratórios da escola, para saber de verdade quem você é, através da sua própria reflexão. E se eu nascer lá na próxima reencarnação? Por que não? Porque o planejamento para uns e não para nós. Então, esse filme A Bela Mentira, ele conta a história dos refugiados, mas especificamente sobre 6 entre adolescentes e crianças, que um grupo americano, evangélico, Berenice, não teria tido a disposição desse grupo, porque foi um grupo que se sensibilizou com essa guerra civil, se organizaram na igreja e falaram, sabe o quê? Vamos trazer para cá. E trouxeram para morar ali. E eles vieram. E aí a gente vê quais são os valores de vida de cada um desses que vieram. Porque a gente pensa o seguinte, né? Eu vou tirá-los daquela situação. Que bom. E que quando tirou, a primeira pergunta de um deles foi, eu não quero ficar aqui porque eu não consegui encontrar meus irmãos que estão lá. A família foi desfeita e eu preciso localizar meu irmão. E a gente começa a entender sobre os valores da vida, os objetivos da vida, as sensações da vida. Esse filme, que é baseado em história real, o dever de casa é, leia esta questão, que é muito longa, e depois assista esse filme e faça a sua reflexão. Se eu fosse um desses jovens, ou se eu trouxesse um jovem desse para morar na minha casa, ou deixa eu ver o que eu acho desse povo que está aqui na minha volta, e principalmente, quando eu desencarnar, porque vai, ninguém tem dúvida, né? Todo mundo aqui sabe que vai desencarnar, né? Se alguém tem dúvida, já estou falando que vai desencarnar. Então, na hora que a gente desencarnar, como vai ser? Como vai ser? A doença é uma bênção, porque a doença prepara a gente. Às vezes, quando a gente fala, não, eu quero deitar, dormir e morrer. Aí, imagina, aí você não sabe se está sonhando, não sabe se está acordado, vai ser uma confusão danada. Então, até a doença, a gente tem que ver o benefício, porque ela te mostra, olha, está chegando, hein? Faz essa reflexão. E a gente começa a ver, a pensar. Tem o sobrenome é Kluber
Ross. O primeiro nome não está vindo na mente. É um livro que o Divaldo menciona bastante, que é uma pessoa, eu acho que, não sei se ela é médica ou terapeuta, que ela vai fazendo uma entrevista e uma análise das pessoas que estão na fase terminal, né? Aquelas pessoas que, olha, não tem como fisicamente voltar. E ela vai conversando, e esse livro, que está me fugindo o nome desse livro, mas o nome é até verde a capa, não sei o que lá, Kübler-Ross. E aí ela vai vendo que qual é, você deixando essa vida agora, ela não é espírita, tá? Ela sempre pergunta, você deixando essa vida agora, o que você gostaria de ter feito que não fez? E ela até fala que ninguém fala sobre a casa que não comprou, a casa que não construiu, a viagem que não fez. Todos falam de sentimento. Um arrependimento de palavras que não foram ditas, de abraços que não foram dados, de perdão que não foram executados. Tudo, a entrevista nos finalmente se baseia nisso. Tem, inclusive, aí é espírita, o livro Voltei, Frederico Figner. Ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, conhecimento de 100% da doutrina espírita, divulgador da doutrina espírita. Ele narra, através do Chico, o momento da passagem, o momento da morte dele e da entrada no mundo espiritual. Porque ele sabia sobre a morte e ele desejava a morte. Desejava não no sentido suicida, né? Abri um parênteses, eu vou voltar nesse livro. Tem um livro chamado Sob a Proteção de Deus, do Divaldo Franco. Dentro desse livro tem um texto chamado Treino para a Morte. Esse texto foi num seminário na Suíça, que o Divaldo estava participando para a área científica, e o espírito Manuel Viana de Carvalho se apresentou e falou para o Divaldo que ele iria falar. Então, o que ele falou se tornou nesse texto Treino para a Morte, onde ali ele falava que todos nós temos que pensar na morte todos os dias. Não de uma maneira mórbida, trágica, dramática, finita, mas apenas como um fenômeno natural que vai acontecer. Mas que ao pensar sobre a morte, que a gente pensasse, se eu morrer hoje, como é que eu vou ficar? E aí essa sensação nos faz compreender a vida. Esse texto vale muito a pena fazer um estudo desse texto. Mas voltando para o livro Voltei, o Frederico Figner, na hora mesmo que ele está morrendo, né, porque tem a morte é quando o corpo morre, cessa, para de funcionar. E desencarnar é quando o espírito sai da carne. E às vezes leva muito tempo. Um espírito uma pessoa que é muito materializada, ela só consegue desencarnar quando os vermes começam a comer aquele corpo lá na sepultura. É tanto que a Joana de Ângeles fala que muitas pessoas que têm pânico de insetos, de barata, não são todas, né? Não são todas, mas ela falou que geralmente são espíritos que em alguma vida passou por aquela sensação e que aquilo ali fica tão marcado no perispírito que a pessoa leva aquilo para sempre. No livro Obreiros da Vida Eterna tem um caso desse. Mas voltando para o livro Voltei, Frederico Figner, na hora que ele percebe que ele está morrendo, o corpo está parando, a filha dele, que já tinha desencarnado antes, aparece para ajudar, ele vê Dr. Bezerra,
né? E ele diz que em frações de segundos passou todo o filme da vida dele. E ele levou um choque de cara. O primeiro choque dele foi: eu poderia ter sido mais amável com as pessoas. Esse foi o primeiro choque dele. Porque muitas vezes nós esbanjamos grosseria, né? A gente esbanja com a facilidade, todo mundo é perdulário, gasta agressividade para tudo quanto é lado. E somos econômicos no carinho, nas questões. Eu não vou falar para ela que eu amo ela não, porque senão ela vai me fazer de boba. Então, eu não falo. Mas qualquer coisinha eu mordo. Então, a gente esbanja grosseria e somos econômicos de falar para as pessoas que a gente gosta: olha, eu gosto de você, eu amo você, você é importante para mim. Agora, também, se tiver que dar uma chinelada, dá. Você é importante para mim, mas agora vai levar uma chinelada. Porque, senão, a gente só dá chinelada e a gente não verbaliza. E nem que a gente não verbaliza, a gente deixa de criar vínculos afetivos, né? Então, ele dá a solução para a gente não sofrer, e ele faz a conclusão do estudo. A solução, ele fala o seguinte, olha: dome, né? Para a gente domar, né? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo mais importantes do que merecem. E então, mesmo revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar este envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque passou, não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles, e a calma de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. É ou não é uma solução simples? Porque com Deus, referente ao nosso progresso, tudo é simples. Tudo é simples. Para evoluirmos e para chegar a Deus, tudo é simples. Nós é que dificultamos por causa de nós mesmos. E a última frase do texto, ele fala, concluindo: se sofrem, é porque quiseram, não devendo queixar-se senão de nós mesmos, tanto no outro quanto neste mundo. Então, que a gente veja, eu estou sofrendo, e se esse sofrimento, a causa desse sofrimento, não está em nós mesmos. E muita paz. Obrigada, minha querida Berenice. Mais alguém aqui para essa nossa caixinha?